Enquanto houver você do outro lado, aqui do outro eu consigo me orientar. A cena repete, a cena se inverte, enchendo a minha alma daquilo que outrora eu deixei de acreditar. Tua palavra, tua história, tua verdade, fazendo história e tua ausência, fazendo silêncio em todo lugar. Metade minha agora é assim, de um lado a poesia, o verbo, a saudade, do outro a luta, a força e a coragem para chegar no fim. E o fim é belo e certo, depende de como você vê o novo credo. A fé que você deposita em você e só, enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Mas só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você, só enquanto eu respirar. Ripipiciacá, Rapaduriará. a nossa zona vai começar. E já começou porque já está explodindo de coração. Já cheio de coraçãozinho aí. Olha. E já vai começar logo Ronaldo assim. Russo! Ronaldo Bahia Encantada. Lagoa Encantada na Bahia. Caramba, E atenção que a gente vai chegar, não podemos perder tempo, como não perdeu tempo, aquele que chegou aqui. Chegou o carteiro chegou. Chegou o carteiro, chegou o carteiro, chegou o carteiro, chegou o carteiro, chegou o carteiro. Carteiro chegou. Oh, que beleza! Nós temos aqui, calma, não é só o carteiro chegar não, olha aqui. Vai falando que eu vou Nós temos Jéssica Menino, vindo diretamente de algum lugar pelo correio, e o carteiro chegou. Então vamos dar a primeira palhinha, porque os livros da Jéssica é para ser divulgado, lido, amado. As Laranjas de Alice Mazella. E o outro... Fragmentos. Uhul! Fragmentos. O primeiro fragmento, vamos dar o primeiro fragmento. Dá uma palhinha. As palhinhas, a primeira palhinha. É só um teaser, viu? Vou deixar vocês com água na boca e procurá-la para comprar o livro. São crônicas e temos aqui ser. Aí a palhinha, a maldade. Uma música, um latido, um canto de pássaros, o fim da tarde, o fim do dia, o sujeito da criação, do infinito, da misericórdia, da provocação, da sobrevivência, da pandemia que tantas vidas tirara sem restrições geográficas ou sociais. Jéssica Menino no livro Fragmentos. Aí daqui a pouco já vai dar. Não. É porque a gente... Dá uma. Vai lá, dá uma. Sem destino. Ah, que lindas são as rosas. Não, os girassóis, como mais belos são. O sol ardente não para de teimar. Rapidamente já entro na sala. Da janela da cozinha, vejo beija-flores, as joaninhas, os bem-te-vis, as andorinhas. Ah, quão linda é a vida! Ela sorri quase todos os dias. E vocês vão ver mais falando com ela. Jéssica Menino, a laranja da Alice Mazella. Eu vou dar uma chamadinha aqui, ó. Alô, turma da Pio Duarte. Eita, lá na área já. Pessoal do Beco do Café Contrim ainda não chegou. Turma do Beco do Café Contrim. Do Cine Garage. Alô, todo pessoal daquele. Tem um pensatório, né? Alô, pessoal do pensatório. Olha aqui, ó. Pensatório. Colégio Acreano. Ah, o pessoal da Ateliê Pensatório até respondeu, ó. Foi? Respondeu. Vamos ver aqui. Vem cá, Liana. Não, peraí, deixa eu terminar de não. Peraí, eu já vou. Olha aqui, ó. Colégio Acreano, Zuleide Pereira. Já agora, vamos. Vem cá. Vem cá. Vamos ver. Vem. Vamos. O Jorge largou tudo aqui. Peraí. Alô, que nós temos convidados. Rita, vai aqui, Ritinha.
Rita, vai lá. A Rita levou meu sorriso. Ela não levou, não, ela trouxe. Olha, senta lá, Rita, nem sente, Rita, por favor. Olha aqui, ó, o cenário, o agregado. Ó, há uma criança agregada ao ateliê. Jorge, nós não podemos deixar os meninos aqui sem fazer aquela entrevista como a gente faz sempre. Você não está de A gravata. entrevista é assim, você fala o que você é na telha. Você não está de como é que é? De túnica? Não, eu estou de roupa de limpeza. Que ótimo! Então vamos lá, nós estamos aqui no ateliê pensatório. E nós gostaríamos que o Dalmi dissesse alguma coisa. Alguma coisa. Já falou. Bom, brincadeirinha. Isso. Boa noite para todos. E uma honra, uma satisfação muito grande estar com vocês. E principalmente recebê-los aqui no Ateliê Pensatório. E diga-se de passagem, é uma sátira. É uma sátira sobre Sócrates. O Ateliê Pensatório é uma casa onde se ensina a ganhar uma discussão sem muito esforço. Então, é uma sátira realmente que vai até Aristófanes, que produziu grandes brincadeiras. Nesse caso, as nuvens e como chama, as nuvens que deu origem a essa palavra pensatório, que é, de certa forma, o que sobreviveu da cultura grega para os nossos dias. Enfim, nós estamos num momento de muita satisfação em receber esses amigos aqui no ateliê e principalmente ter esse contato com vocês nessa sequência, nessa zona poética que tão mais poética do que zona, e muito mais poética do que a própria zona. Então, é isso. Tudo bem. E agora aqui, olha, a Rita vai falar pouco do Vivarte. A Rita é atriz, diretora, dona de uma casa de cultura Vivarte. E eu não sei nem se eu estou falando a verdade. Eu estou falando a verdade? Sim, então, tá falando. Mas eu pensei que a Vivarte a gente ia falar bastante quando a gente for fazer uma zona lá. Com certeza. Vai dar uma palhinha. Não, mas eu gosto de falar do ateliê mesmo, Certo. né? Porque esse ateliê ele foi Desligou? foi construído, né? Foi colocado o acervo devagarzinho, né? Todo um processo de mais de 3 meses a gente trazendo material para cá e até hoje ainda tem livros aqui na escada, né? Para subir a escada ali é um perigo, rapaz, só Então, Deus, pode tropeçar em livros, olha. Então, Olha, assim, o ateliê ele é um acervo praticamente dos 60 anos de arte que o Dalmi realiza, né? Então, pra gente, assim, é uma alegria receber vocês aqui e poder estar compartilhando com as pessoas. você não imagina a nossa de ter vindo um pouco aqui. do que existe, né? Um pouco, né? Porque tem muita coisa. Quem vem no ateliê vai conhecer muito pouco, porque precisa de muito tempo para ir conhecendo, né? Olha. E a Casa Vivarte também, ela é mais ou menos isso também, é como se fosse um museu, mas é um museu diferenciado, Vivo. né? Vivo, né? E eu gostaria que vocês também fossem um dia lá, Vamos, né? sim, Então, com certeza. Hoje a gente vai falar do ateliê. Olha, o Dalmi, ainda há pouco ele estava falando ali na cozinha, que ele tem 3 poetas que ele, vamos dizer que gosta mais, não sei se é esse o termo, né? Gosta de destacar. Porque às vezes as pessoas gostam de perguntar em quem você mais se inspira. Aí eu digo, eu adoro o lirismo do Bocage. O Bocage consegue ser imoral, mas ao mesmo tempo um sujeito extremamente religioso e enfim, ele, Glauco Matoso e o Glauco Matoso na atualidade. Vocês sabem que o Glauco é um pseudônimo escolhido por uma pessoa que ficou cega por glaucoma e Matoso porque ele é de Matozinhos, no Minas, né? E, enfim,
E, por último, o Gregório de Matos, que todo baiano aprendeu a admirar. Não só o baiano, como o brasileiro, porque todo mundo sabe que as poesias dele são extremamente duras, mas ninguém pode dizer que não são verdadeiras. Enfim, ele teve até exilado do país, essa coisa toda, mas duvido muito que ele seja exilado da memória de todo brasileiro. Então, eu me inspiro nesses porque eu me considero, de certa forma, brasileiro. Então, eu gosto de sacanagem, mas com elegância e lirismo. Isso é fundamental. Isso é bacana. E o que tem no livrinho aqui? Olha, esse foi um dos que chegou pelo correio pra gente há muito tempo. Bom, aí eu vou ler aqui uma poesia do livro Sonetos Apolíticos, claro, do Dalmi Ferreira, né? Diz o seguinte: para tudo existe uma hora, sempre existe o que fazer. Sempre existirá um agora, buscando o seu acontecer. Parados ou a buscar escora, uns lutam e querem lazer. Mas muitos, com a demora, nem lutam, nem têm querer. E assim o mundo está pior. Quem ganha, perde no fim. E se não lutar, tem o melhor. Sem o apelo se tem o sim. Todo canto se sabe de cor. Logo estará sob o bom capim. Uau! Dalmi Ferreira. E o Dalmi, tem o que aí, Dalmi? Um poema agora ou quer um intervalo? Não, já emenda igual cantiga de grilo. Vai. Os meus poemas, eles são, às vezes, são repentes, mas de certa forma, com elegância. Eu me lembro, eu estava tentando achar um aqui que eu gosto muito, mas não achei. E eu vou tentar me lembrar. Ele diz assim, isso foi para uma portuguesa que eu conheci, assim, de supetão, e de repente eu me vejo escrevendo uma quadra para ela dizendo o seguinte: ontem foi nosso último encontro. Foi tão intenso que até esqueci que também foi primeiro. Mas não esquece, irmã, não existem primeiros e nem últimos. Existem encontros únicos, singulares. Uau. Uma coisa assim. Show! Show! Agora vocês estão convidados a levantar. Não, elegantemente, vocês estão convidados a levantar do que a live tem que continuar. Não! A zona... Vale daqui a pouco voltar. Pra sair, como é que vão voltar? Então, primeira coisa, Eliana, como a gente não está ajeitado aqui, mostrar o tapa-log. Alô, Nina! Nina Veras, olha aí, Nina Veras. Não foi o mané do café que fez. Não, é com café, mas esse Valeu. Aí daqui a pouco, ó, tem mais Dalmi. Prepara aí, coisa. Deixa eu só ver aqui os recadinhos. Então, olha aqui, ó. Alma de Gato, boa noite. Tem também quem mais? Ronaldo tá tomando conta aí, como sempre, né, Ronaldo? Aí do... Então vamos logo então para o primeiro. Peraí, meu filho. Aí fazendo as honras da casa, o Ronaldo está fazendo as honras da casa, vendo todo Semana mundo. passada foi o Ivanilson. Ivanilson arregaçou aí, fazendo as honras da casa. Vamos lá aqui, ó. Tinha um poema pendurado aí do Azul, né? Não, ele não tá pendurado não, bobo. Tu tá por fora, ele vai já chegar lá uma vez, porque a gente deu um recadinho pro Pedro Vale, que a gente ia ter poema dele hoje na voz de Ronaldo Russo, mas não é. Não é, é porque a gente está fazendo um preparativo muito massa, surpresa que eu já tô dando aqui. E esse poema do Azul, do Pedro Vale, na voz do Ronaldo Russo, é lá na outra coisa. Vai ficar na surpresa. Mas hoje tem poema do Pedro Vale, do Azul. Então, olha só. Antes disso, porém, nós temos aqui um poema do Ivan Geoglifo. Foi assim que ele... Ivan Geoglifo. Poeta novo na área. Yanomami. Vai. Terra da beira do rio e a pele pintada de urucum. Em lutas de cores e dores na vida. A imagem da mata caída com pingos nas águas do igarapé.
assim se banhar com barro e a luz do sol, incendiando no espírito do índio, negro que nunca morre. Uau! Muito show, Que Ivanilson! bonito, Ivan de Calma, não Velbrito. terminei, desculpa. O útero do véu de sereno, no meio do universo, se fez uma mulher Yanomami, como origem de tudo da natureza. Quem a ignorou vai adorar como Deus sem nome em qualquer parte do mundo. Que coisa Desculpa linda! que eu contei o poema. Você contou e já estava uma coisa tão rica, tão inteira. Que engraçado. Olha, eu tenho uma sugestão. Vamos Fechou com fazer... Momento. Momento alma criana, porque a gente poderia até mandar ao vivo, né? Ah, pois vai é. ter ao vivo? O amor! Pera. Alma criana, vai ter ao vivo? Atenção, senhoras e senhores, ouvintes e videntes, com vocês, o momento Alma Criana, do blog de mesmo nome, de Isaac Melo. E vamos dar uma dançadinha, que isso aqui não é um ateliê, mas Olha só, minha gente! No blog Alma Criana do nosso amigo Isaac Melo, que ele não está aqui presente porque ele disse que está muito empoeirado. mas todo mundo já viu que ele está presente. Os três mas de um drama tapuio, de Antônio Tavernar ou Tavernard, não sei como pronuncia. Tinha um filho, perdeu, foi à mata e o plantou bem debaixo de um pé feliz de Samaúma, que estava todo flor, que estava todo pluma. Depois, no Tijupá, nunca mais se cantou. Mas como, quase sempre, uma dor não consuma a desgraça de alguém, sua Teresa pecou, numa tarde partiu, se perdeu, não voltou. Numa tarde sem sol, numa tarde de bruma, ficou só com Deus, mas a saudade veio lembrar como era morno e moreno esse seio que outra boca levou, que seu beijo perdeu. E seu peito estalou, como estala potente o cerne do pau-ferro a tombar de repente, ferido pelo céu. Não vergou, mas morreu. Uau. Puxa, esse poema belíssimo do E foi Antônio assim Tavernar. Eu acho que é Tavernar. o nosso poema, o nosso momento Alma Criana, com o poema aqui do Tavernar. Agora nós temos mais Dalmi mostrando o ateliê, não é isso? Ah, pois é. Pode ir lá, que agora pegar aqui, temos que agora Dalmi. Nós vamos Vai lá fazer dar uma um... coisa que acho que está todo mundo já Olha aí, Dalmi. Peter Lucena tá na área. Valeu, Peter. Abraço aí para Peter. Olha, diz ele que essa aqui é a área mais importante, mais bacana do ateliê, né? Aqui é a área que tem aqui os licorzinhos e tal. Vamos então fazer as obras. Vamos. É isso. Ateliê pensatório. Pronto, o Dalmi está em cena. E eu não me levantei. Você quer sentar aqui do lado dele? Não, se ele quiser Então tá mostrar, bom. andar, Ó, ele então, podia mostrar. você está com a palavra Ah, é. novamente. Eu queria que tu... Olha, eu vou um pouco provocar o Dalmi. O Dalmi é um artista plástico. Ele trabalha com diferentes tipos de técnica, ele vai falar. E se eu estiver falando o que não é verdade, ele vai me desmentir. Ele é um escritor, um poeta, e ele falou um pouco da poesia dele, gente, também. Eu gostaria que ele falasse um pouco das artes plásticas, da experiência com a docência, talvez, ou alguma coisa que ele queira, ou nada disso. Algumas vezes, quando eu não tenho o que fazer, eu fico me questionando quem sou eu. Então, uma das coisas que mais eu fico
insistindo em me perguntar se de fato eu não sou nada disso que eu pretendo nas minhas investidas, e se eu sou um intelectual. Porque o intelectual, ele não precisa ser um artista, ele não precisa ser um poeta, ele não precisa ser um músico, mas ele é uma pessoa que se aprofunda naturalmente nesses assuntos e normalmente ele tem o posicionamento dele. E de forma que eu penso assim, que o papel do artista de qualquer área é o de um intelectual numa comunidade. E muitas vezes ele fica observando o desenvolvimento de uma área específica, como o teatro, ou como mesmo a pintura. Hoje em dia, nós estamos vivendo um período muito forte de visualidades. Inclusive, tecnicamente, o homem não precisa de pincel, não precisa de tintas, não precisa só de um bom computador e um bom programa para ele transformar numa tela ou numa gravura aquilo que ele está pensando. Então, hoje, o pensar do intelectual sobre o tempo que ele está vivendo, isso foi assunto, inclusive, ontem, do Tonho Alves, como é o nome dela? É a... Belinda, não. Marina Bilardi. E umas figuras que participaram do lançamento do livro Depois do Fim, foi o assunto que foi debatido, e naquela oportunidade eu recuei até um pouco mais numa exposição que nós fizemos, nós, que eu digo, um grupo de artistas, fizemos uma homenagem ao fim do mundo que estava previsto para 2012. E, enfim, foi uma coisa interessante, porque no final da apresentação, no vernissage dessa exposição, na abertura dessa exposição, nós dissemos que a exposição se estenderia possivelmente até o fim do mês, se o mundo não tivesse acabado. E aí foi uma coisa assim que é uma coisa que nós estamos vendo na realidade de hoje, com mudanças que estão acontecendo drásticas, a mim principalmente. Por exemplo, eu participei da demarcação da reserva Yanomami e fiquei embevecido com o que andou acontecendo e com o que eu sei que vai acontecer, porque é possível a gente antever o que uma boiada desenfreada, assim, sem rumo, o que ela pode fazer de bom, né? Então, é possível antever. Então, às vezes, com essa animação que nós tivemos com a política, diante de tanta coisa, de tanto acontecer, eu digo, se prepare, a gente tem grandes novidades. Enfim, o fato é esse. O fato é esse, que não tem fim. As coisas a gente não precisa se preocupar, que todo o universo está em transformação. E as transformações, a gente tem uma leitura que não é correta. A gente usar certas palavras, como fim, como morte, como isso, aquilo. Não existe isso. Existem transformações. E falar em fim, isso não seria o começo? É o seu primeiro livro, Edomir? Foi o primeiro que o Kilton leu, está dizendo aqui. Exatamente, que foi o primeiro publicado, porque eu já tenho mais ou menos 20 e poucos. Alguns eu até foi elaborado à mão e doado para a destinatária, né? Então, quer dizer, algumas coisas se perderam de fato, mas outras ficaram. Então, tem algumas coisas aí que irão sobreviver. Esse é o Depois do Fim, né? Esse é o Depois do Fim, que foi lançado ontem. Tonho Alves e um grupo de 4 pessoas. Um livro eu joguei muito, muito bom, muito importante. Olha, o que ele está dizendo aqui, ó, Dalmi foi o primeiro poeta criando que li. Esse livro da capinha branca.
Dalmi, vamos fazer o seguinte, eu queria que, acho que está todo mundo já curioso também de ver isso mais aqui desse ateliê, até um Picasso a cores tem ali, é mole, depois, vamos fazer depois uma voltinha por aqui, se prepara, tá bom? Então A próxima volta... Peraí, tem um poema aí para fechar esse quadro? Isso, um poeminha para fechar esse quadro. Olha, eu tenho... Um bocagem, o que você queira. Isso, eu tenho um problema com os livros. Para mim, o livro é a minha memória. Porque se eu for recitar um poema meu, e engraçado, um poema dos outros eu memorizo, que é uma beleza. Então manda brasa no teu aí. Então, Um de outro De mesmo. Esse aqui vai para o meu amigo Gerson Albuquerque. Eu digo assim, não tem nada a ver, mas é um poema que ele gostava muito de ler. E eu, aliás, todo mundo no Braga, o Danilo, a gente no ateliê, costumava curtir muito. Este que aqui vês, formosa dama, entre moles testículos pendentes, já foi em outro tempo raio ardente. Hoje é pavio que não solta a chama. Esse aqui, que dentre os mares navegou, conserva a fama. Esse aqui é o Gama, que dos mares onde navegou conserva a fama. Pronto. Os dois primeiros quartetos, os dois terceiros eu guardo para o final. Tá bom. Tá joia. Tá ótimo. Nome, fica à vontade um pouquinho. Tá difícil esse negócio de levanta, senta, levanta. Fica aqui mesmo, não sai não. É mesmo. Fica aqui, eu acho. Jorge, olha, o Dalmi não vai sair daqui para ele não ficar no centro e levanta. Tá bom, pode ficar sentado. Pode fazer assim. Não, pode ficar sentado Não, ali. ele vai ter que levantar. Na hora que precisar a gente vai lá. Sim, Tá bom? isso, com Tá o bom, agradecimento do meu joelho. Tá ok, exatamente. Seus joelhos agradecem. Você pode ficar sentado ali. Sentado ali. Jorge, não, deixa ele estar bem aí. Pode puxar a cadeira para cá, Jorge. Mas não me leva a sério, não, que o meu joelho mando eu. Tá bom. E não ele em mim. Mas é isso. Aí você quer sentar no sofá e a gente ir lá para você não se levantar? Melhor. Fica sentadinho no sofá. Tudo bem. Tá bom? Continuemos. Tá bom, então tá bom. Poxa. Vamos lá, que aí você não fica se levantando. Isso, Você- já. não Joelho vai é pra joelho, cozinha, não, joelho é sente aí, O Ronaldinho não tinha esse Joelho é problema. O joelho. Garrincha tinha esse problema. Joelho é problema de E todo aí mundo. você fica à vontade e a gente vai aí, tá bom? Pra não Isso, tá bem. se levantar. Olha, cante a música que da vem agora? vacina antes. A música da peraí, vacina, tem que lembrar, a Mas música tem da aqui vá. Vai procurando aí primeiro? Não, é porque eu tenho... Vamos lembrar, você Eu lembra tenho- bem, né, Dalmi? Que desde o tempo da vaquinha Pode até ir. o novo Zé Gotinha, a boa solução tem nome. É vacina contra a fome. Né? Pode mandar brasa. Tome antes que depois não vale nada. Tome antes que depois não vale nada. É mais fácil prevenir do que tentar precociar. Papel em drive-thru pra você se vacinar. É mais fácil prevenir do que tentar precociar. Papel em drive-thru pra você se vacinar. Lá, 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 lá. Tome antes que depois não vale nada. Tome antes que depois não vale nada. Antipoliomielite, triviral, pneumocócica. Tem que haver outra maneira, tô virando uma peneira. Antipoliomielite, triviral, pneumocócica. Tem que haver outra maneira, tô virando uma peneira. Lá, 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 lá. Tome antes que depois não vale nada. Tome antes que depois não vale nada. BCG mais antigripe, antipereba, anticovid. Tá faltando alguém já disse, é vacina pra burrice. BCG mais antigripe, antipereba, anticovid. Tá faltando alguém já disse, é vacina pra burrice. Pra burrice, pra burrice. Olha, pessoal. A Liliep não terminou ainda, mas vai terminar um dia. O mundo nunca termina. Mesmo que ele termine, vai terminar redondo. O mundo é redondo, gente. Olha, e por falar em vacina, vamos trazer aqui um fragmento do livro, Fragmento da Jéssica Menino, com o título Vacina, mas apenas um fragmento. Vacinas, o título, tá? Pensar, existir, os efeitos. Estou vacinada. Escrevo no grupo da rede social com ímpetos de glória e vantagem. Será que é um privilégio?
Uma sorte do destino? Quantas vidas poderiam ter sido poupadas? Será que foram os desígnios de Deus? Será que houve uma seleção celestial? Essas perguntas me calam e o meu coração logo se arrefece de tristeza e agonia. O pensamento fica ali alojado no quarto obscuro, sob os efeitos da solidão das incógnitas da vida. Jéssica, menino, quem quiser mais é só comprar o livro. Eu vou dar aqui uma andada com os poemas da Panelinha. Isso, o azul. Que não são só. Que a Panelinha é todo mundo, tá? Só para dizer. Então, você vai olhando aí enquanto eu vou procurar pilha aqui para botar. Vai botando pilha aí que eu vou já aqui, ó. Da Panelinha. Alô, turma do Cine Garagem. Alô, A flauta transversa da de João Pio Veras. Duarte. A flauta transversa de João Veras. Em seus furos, o vazio anda imerso de presença no escuro, no sopro, no silêncio, na ausência, que nem a mesa da palavra, o cálice do sentido, o vaso do juízo, aquilo que trava a alma lavra. Do mesmo modo, a presença de vazio imersa em tudo que tento e não alcanço, tal como a secreta vida da morte, com a onda tão demasiadamente transversa. E mais um do Pedro Vale, que eu prometi para ele que hoje tinha azul, do livro Azul Instantâneo. Porto, né? Pedro Vale. A poesia vai pela rua nua, esconde-se nas manhãs mais frias, e é à noite que ele foge a voz, lenta e lenta, lentamente até desembanhar na foz. Que Pedro bonito. Vale. Então Vai vamos lá, lá. primeiro momento radiofônico. Oxe, mande lá. Paisagem urbana, da Miriam Lázaro. Quando ela passa com seus passos finos, leveza e graça, ninguém mais disfarça o puro fascínio. Carros, motos, formas de voltar para casa, o sol em declínio, se acende uma árvore, lampião da praça, céu azul marinho, noite à tarde abraça, com o jantar a risco, 1, 2, 3 mariscos, alça voo, a garça. Uau! Aí foi Paisagem Urbana de Merian Lázaro, na voz do presidente da PICA, Menino, tem Ronaldo que dizer Russo. o nome todo. Agora tem mais Dalmi Ferreira. Então Pode vamos ir lá, Dalmi, Vai vamos lá. Agora vamos lá. Vamos lá no Dalmi, Ferreira. porque eu... Hã? Não, fica aí. Pode ficar aí, guarde aí, guarde o seu joelho para o próximo futebol que tiver. Perfeitamente. Sim, senhor. O que é que você gostaria de explorar nesse momento? Gostaria de explorar... não gostaria de explorar nada, não. Os 2 tercetos que faltou do soneto. Depois, agora eu consigo. Os tercetos são pro final. Deixa pro final, tá bom. Para fechamento. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma geral por aqui, se só para o pessoal ficar com água na boca, tá? Isso, por favor, por favor. Olha, gente. Esse aqui, na tua frente, é o que vocês assistem O aqui, Jorge não vai para longe dele, não. Não vou não, eu sei, são a bibliografia de Canudos. São em torno de 500 livros sobre esse assunto. É bem interessante. É um assunto... É um assunto que me chama Fascina, atenção, né? me Te fascina. E eu sempre que posso, se tem alguma novidade a respeito... Quer dizer, aqui até- são 500 livros sobre Canudos? São mais de 500 livros sobre Canudos. Uau! A bibliografia dele, na verdade, hoje já deve estar em 600, mais de 600 livros. Mas eu diria que é fundamental. Por exemplo, um colecionador, um filatelista, colecionador de selos, obviamente, ele quando chega no estágio daquilo que exatamente ele gosta,
ele faz de tudo para adquirir aquele selo que mais ele é chegado. Então, o que acontece? Canudos é um assunto que eu cheguei num ponto onde tudo que gira em torno eu seguro e leio com maior satisfação, e não só leio, como também às vezes escrevo. É um costume, sempre depois de escrever, exercitar algum parecer, algum pensamento a respeito. A outra estante, ela tem pelo menos uns 25 dicionários diferenciados, mas são também muito chegados na área de literatura. Por exemplo, muita gente comentava sobre Fernando Pessoa, dizia, o Fernando Pessoa, ele vai ver que a forma dele, fechado nele mesmo, normalmente queria dizer que ele sobre a sexualidade dele. E um dos livros que eu tenho no mesmo calibre do mesmo calibre é o da Ofélia, uma namorada dele, uma figuraça que também me causou curiosidade e admiração. Enfim, é isso. E os outros aqui atrás, sei lá, cada um tem uma história interessantíssima. Então, quando eu esbarro num assunto onde, de certa forma, eu sou leigo, eu faço tudo o possível para me aprofundar a respeito desse desconhecimento que eu tenho sobre aquele assunto e procuro, principalmente, me esclarecer, porque eu acho que a obrigação do homem é ele se dedicar a tirar dele qualquer coisa que o torne um ignorante. Eu digo assim, um ignorante sobre um assunto. Uhum. Mas tem muita gente que é ignorante sobre muitos assuntos. É terrível, né? E ele acaba embarcando assim, em coisas que são muito loucas, né? O Isaac estava me falando de um sujeito que... o Isaac disse que ele autossuicidou-se com uma dose de ímpeto pirotécnico. Ixi, Maria, ele tocou-se fogo. Tocou-se fogo. É um doido completo, né? Não é digno de palma nenhuma e nem de pena. Fogo foi pouco para tamanho. Meu Deus do céu. Tem mais um poema para fechar o quadro? Ou... Não, vamos fechar sem o poema. Sem o poema. Sem o poema. Aí, tá bom, valeu. Mas eu prometo que o próximo eu fecho legal. Não, mas só no final. Olha, eu gosto de dizer... Olha, eu podia botar o segundo momento radiofônico para ele. Não, peraí. Eu gosto de quem manda no próprio joelho. Só fala o que quer. Viu? Vamos botar o segundo momento radiofônico logo para fechar? Você tá muito avexado, meu aproveitar filho. que a pilha tá com toda a pilha. Negativo, peraí que eu vou ler um poema do Ronaldo Russo, que ele escreveu em 2016, tá bom? Que foi a folhinha toda dele, a gente não então cansa de falar. 366 dias só com o poema de Ronaldo. Isso, então lá vai, ó. Vai lá. Escravizaram-te, pois. Isso. Para ti que, ora, lês as entrelinhas tortas, meu palato não sente a vil e vã dormência. Ora, esse brilho achou de se servir das portas, sem ser cheirado e vir causar a decadência. A borra que te dão, se vista em lentes mortas, será só a loucura e o preço da anuência. Mostrar-te-á que tu contigo não te importas e que não tardarás a suplicar clemência. Mentiram para ti e viste nisso o tudo. O que achavas bom, desconheceste o resto, até mesmo essa dor que tu agora sentes. Viste que fumaçou e o ser ainda mudo? Se não olhas de frente a quem te ama presto, dize onde está tal bem quando a ti mesmo mente. Uau! Ronaldo então vamos lá. Russo. Segundo momento radiofônico, pessoal. Vá lá. Acantorado quanto ver teu leite,
Lágrimas tronco de ti exploraram, por te buscar enquantas mães choraram, quantos em vão por teus filhos rezaram, e sem amor tantas noivas casaram, para fundar aqui seu novo lar. Que Deus ao ar referir o abismo deu, valeu a pena, sempre amar vale a pena, um povo que não tem alma pequena, por te acharem tanto se perderam, que puras noivas ao credor verteram, e barracão da dor fez aviar, furo que apuras, salve bem que salto, quem quer passar além de bujador, navegue pena sempre vale ate, por Juruá, Purus, Tarauacá, Ancói, abismo, perfume, deleite, mar de Iracema, nau de Acreão. Doce pra quê? Adivinhar quem é? Clodomir Monteiro. É música dele, o texto dele, não, a é voz tudo dele, dele, é tudo dele, a voz dele, a gravação ele que mandou. Ô, Jorge, Clodomir peraí, na deixa eu área. dar, olha aqui, ó. Henrique Silvestre. Oh, Nós lemos seus os seus poemas nas pra lives. Leila. Um abraço, querido abraço, amigo, querido. querido poeta. Mandar também aqui um beijo pra turma lá do Conjunto Universitário. Edson Silva estava aqui. Nossa. Prometi mandar beijos pro Bem Ian. logo ali, né? É, vai mandar beijo pra alguém de pro lá? ele. Não, deu beijo pra todo mundo. Não, tem que dizer o nome. Vamos lá. Leonísia, Cauã, Larissa, Ian, Edson. Beijo pra Duque, todo mundo. né? Um beijo pro Duque. Olha, Ah, já estão adiantando aqui, vivo o fado. Não, É mas eu você primeiro vou mesmo, cantar uma música é o pro fado. Dalmi. Não, vou cantar uma música pro Dalmi. Então vai lá, cante pro Dalmi. Mas tu tem que ajudar, porque eu não ensaiei ela Olha, direito, tu não. sabe o perigo que é. Eu não ensaiei ela direito, não, Eliana. Tu tem que me treinar. Então vai. Vamos lá, essa vai especialmente pro Dalmi, quer ver? Ih, caramba. Nosso amor traduzia felicidade, afeição, suprema glória Eu vou que um atrapalhar. dia Quando der, eu entro. vivia ao alcance da mão. Tá ótimo, pode ir. Mas veio um dia o ciúme e o nosso amor se acabou, deixando em tudo perfume a saudade que ficou. Eu te vi a chorar, vi teu pranto em segredo correr e partir a cantar sem pensar que doía esquecer. Mas depois veio a dor, sofro tanto, essa valsa não diz, meu amor. De nós dois eu não sei qual é o mais infeliz. Os nossos olhos choraram, o nosso dia morreu, os nossos lábios murcharam, porque a renúncia doeu. Desfeito o ninho, a saudade, humilde e quieta ficou, mostrando a felicidade que o destino desfolhou. Eu te vi a chorar, vi teu pranto em segredo morrer, correr e partir a cantar sem pensar que doía esquecer. Tá ótimo. Mas depois veio a dor, sofro tanto, esta valsa não diz, meu amor. E nós dois eu não sei qual é o mais infeliz.
Olha, eu não errei a letra, mas não desapinei uma Não, nota. eu ia ajudar, a gente tinha combinado que eu ia ajudá-lo, mas eu vi que Mas não ia não ia ajudar. atrapalhar. Porque você estava muito bem, então agora pode ir lá no Dalmi. Peraí. Vai Agora lá. vai lá no Dalmi? Vamos lá? Não tem que coisa primeiro antes aí, Não, não? tá tudo muito bem. Agora é a hora de ir lá, mas um pouquinho no Dalmi. Antes, Mais um pouquinho. ainda tem. Tá pronto aí, Dalmi? Ele tá sempre Tá pronto. sempre pronto. Então vamos lá. Não é pronto para jogar uma bola, né? Pode ir. Vamos dar brasa. Manda brasa. Então é o seguinte, eu gosto muito de sonetos. A gente gosta de poesia, mas a poesia ela tem um caminho certo. Eu gosto muito de soneto, em termos de escrever, porque eu, por exemplo, adoro o conto que o João Veras escreve. O João é fantástico, eu gosto muito, mas eu não me sinto capaz de ter a forma dele contar um conto poeticamente. Eu diria que se eu fosse contar um conto, o meu conto seria prosa pura. Então, eu gosto de soneto porque é um exercício de vocabulário, um exercício de busca eu não gosto de modernidade. Não, a modernidade liberta a gente para fazer o que bem entende. Eu não. Eu gosto de regras, quanto mais rígidas, melhor. E quanto mais difíceis, melhor ainda. Então, mas não significa que eu desgoste das que não obedecem regras. Então, por exemplo, eu tenho um soneto, o soneto 13, desse último livro, Sonetos Apolíticos, e eu gostaria de deixar registrado para vocês. E diz o seguinte: Acre, terra do boi emergente, onde todo valor se desgasta, de forasteiro, mãe diligente, e dos filhos sempre madrasta. Tens história infame de gente, que oculta, silencia e desbasta, faz do povo figura indigente, perdidos, que o tempo devasta. Inventora de herói conivente, de mentiras que nunca se basta, perdida em seu sono indolente, ao filho que cedo dela se afasta, ela não esquece e elogia contente, como mata ao que a ela se abraça. Esse é um soneto que eu escrevo, claro, não com muita satisfação, mas de certa forma aliviado, porque eu não engulo sapos, eu costumo devolver digamos, com o que eu posso. Mas é claro, sem também fazer disso um problema. E que, aliás, eu tenho poucos problemas de memorizar os meus entraves na vida, porque eu sempre rebati as coisas escrevendo sobre. Então, quando eu tenho alguma briga, ela sempre se encaminha para o rumo do debate político, do debate poético, dessa coisa toda. Por isso que eu adoro o título esse título aqui, Sonetos Apolíticos. Apolítica, para os políticos, é a coisa mais política que eu já vi. E é mentiroso ainda. Pois é. Vamos Mais uma pausa de Dalmi Ferreira? Então, Mais uma vamos tomar- pausinha? Então, olha só, vamos tomar... vamos aqui ver o que invadir temos o hoje espaço aqui. do Tá do tudo Dalmi. certinho aqui? Vamos, tá mesmo? Tá, então vamos invadir aqui o lá. espaço. Senhoras e senhores... Chama batuta, não tá assanhado. O vozinho bem que vai estar fazendo o vozinho, bem me fazer reclamação de você, viu? Poxa! Ai, senhoras e senhores, ouvintes e videntes, o nosso momento culinário! Ajapão, ajapão, ajapão. Ajapão, ajapão, ajapão. Ajapão, 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 ajapão. Eliseta, você fica... Oi. Vai. Poxa, O que temos hoje? no momento? frutas vermelhas. Framboesa, morango, cereja. Nunca vi essas frutas na mesa. Aqui no Ceará, as vermelhas são caju, pitanga, umbu, cajá. Mas gosto mesmo de uma boa cachaça temperada com jucá. E foi assim o momento culinário. Ai, Japão, ai, Japão, ai, Japão pra todo mundo. E
cachaça também. Cachaça também, principalmente pro Davi, né, Davi? Cachaça! Vambora, O Brasil é o Lídia, Japão. vambora, Tchau. vambora. Eita. Olha, agora eu acho que você vai cantar o fado. Já tá na hora do Já fado? tá passando da hora do fado. Ih, tem um Momantico também, né? Não sei, cante o fado. Bom, fado, você sabe que fado tem hora, né? Fado tem hora. Mas às vezes não é cedo nem tarde, né? Uau, Daniel Vieira! Não, Daniel! Musiquinha, O Zé pequenino é. O Zé vai lavar a cara, vai lavar a cara, vai lavar o pé. Daniel, mais um pouquinho. Oh, menina, estás à janela com teu cabelo à lua, não me vou. Ô, Daniel, coisa linda. Sem levar. Beijo aí, Polgade. Alte essa terra linda, que é quase Alentejo. Uma prenda tua sem levar. Uma prenda dela com o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Olha aí, João Fernandes, o que é que faz aqui hoje? Foi um prazer te ver aí, Daniel. Outro dia eu estava falando dele, né? Então vamos lá. Não venhas tarde, dize-me tu com carinho, sem nunca fazer alarde do que me pedes baixinho. Não venhas tarde, eu peço a Deus que no fim teu coração ainda guarde um pouco de amor por mim. Tu sabes bem que eu vou pra outra mulher, que ela me prende também. Eu só faço o que ela quer. Tu estás sentindo que te minto e sou cobarde, mas sabe dizer baixinho, sorrindo, meu amor, não venhas tarde, não venhas tarde, diz-me sem azedume, quando teu coração arde na fogueira do ciúme. Não venhas tarde, diz-me tu da janela, desculpa, eu tenho sempre mais tarde, porque não sei fugir dela. Tu sabes bem que eu vou pra outra mulher, que ela me prende também, que eu só faço o que ela quer, sem alegria. Eu confesso, tenho medo que tu me digas um dia, meu amor, não venhas cedo. Por ironia, pois nunca sei onde vai, eu chegue cedo algum dia e seja tarde demais. Mas é um palito bem merecido. Eu vou mandar aqui um alô que a gente não mandou, um abraço para o Alexandre Anselmo e também para o Diogo de Oliveira, que mandaram aqui um clique. Cada clique desse, a nossa bolsa É uma enche de dinheiro. fortuna! Que nada, a nossa monetização é esse coraçãozinho que aparece nosso ali. Nosso coração fica monetizado. Olha, eu vou sentar ao lado do Dalmi para provocá-lo mais poesia. Porque logo depois tem um momentico, né? Também. Não, nós vamos lá, aí a gente volta para o momentico, aí depois o Dalmi termina. Dá tempo para isso tudo? Aqui sempre dá tempo. Aqui dá tempo, vamos lá. Pode ficar aí onde você está. Deixarei aqui. Toda vez que eu aperto aqui, eu aperto com medo de fazer besteira. Sem Vamos lá. medo, vai lá, isso. Eu aceito Provocação. provocações. Então, tá, eu vou te fazer provocação. É o seguinte.
Eu já tinha lido os poemas desse livro aí. Já, com certeza. Muito tempo antes. Sim. Eu queria saber por que esse processo demorado para que o livro se tornasse um livro com capa. Com capa dura, né? Com capa dura. E orelha ofegante, assim, uma... enfim. É isso. Enfim, eu escrevo muito, tem mais do que 20 livros ou coisa assim. Escrever é um exercício quase que cotidiano. Eu acho que a leitura, ela anda de parelho com a escrita. E eu gosto da escrita, eu gosto não só de escrever, como do próprio ato de escrita. Eu adoro caligrafia. Ontem eu estava mostrando para a Rita uma exposição que aconteceu, eu consegui esse folder, foi publicado. Era uma exposição de caligrafia que aconteceu no Recife. E é uma coisa, eu diria, muito difícil no nosso país, porque só mesmo os grandes centros eles apresentam coisas que a gente não imagina. Eu nunca imaginei que existia isso. Então hoje, por exemplo, eu queria ter trazido para vocês, e isso eu espero, eu fico devendo para quem nos assiste, para quem nos ouve, de certa forma mostrar o meu apreço pelo ato de escrever. Por exemplo, eu adoro penas. Eu tenho vários tipos de penas. Tenho pena feita de bambu, pena de tudo que é jeito. Tintas eu tenho desde a Parker, Schaefer, porque são poucos que produzem ainda. E eles produzem também acessórios para caneta, como aquelas bombas de caneta, aquela coisa toda. Isso a gente encontra muito raramente, São Paulo, Rio de Janeiro. E eu tive a sorte de encontrar em Goiânia um senhor que vende essas coisas. Então eu adquiri algumas coisas, mas é uma coisa que eu adoro. Mas das coisas estranhas para caligrafia que eu tenho uma mesa de sombra. Mesa de sombra é apenas eu diria que é uma superfície onde você coloca um papel e em cima dela passa uma estradinha com 5 linhas. Aí você coloca uma luz de tal forma que essa luz projeta a sombra dessas linhas no papel e é usada por calígrafos quando estão preenchendo um diploma ou preenchendo algo que eu tenho a impressão que entre as profissões que estão em vias de extinção, além do alfaiate, que a gente não encontra mais um alfaiate, né? Assim, uma alfaiataria, coisa. O calígrafo, raramente, ele acontece. Por exemplo, vocês sabem que o Danilo, o bicho é um calígrafo natural, né? Danilo, nossa! Tem uma letra maravilhosa. Mas aquilo ali é exercício, não é brincadeira não. As pessoas elas fazem aquilo, mas é um treino danado. E eu tenho aquelas penas largas para você fazer um tipo de pena pincel que você escreve brincando, balançando a caneta para lá e para cá, e saem coisas maravilhosas. E, inclusive, claro, mais tarde eu vou mostrar para vocês que eu acho que eu trouxe esse livro sobre a exposição de caligrafia. E a escrita em si também é um exercício muito bacana, eu digo fora a caligrafia. Escrever é uma atitude extremamente prazerosa, também difícil, porque às vezes você falar sozinho pode até ser bom, mas é mais discreto você escrever sozinho. Escrever sozinho. Uma outra maneira de falar sozinho. Isso, sei lá. Eu nunca tinha imaginado, pensado nisso, que legal. Mas você estava com esse livro... Então vamos lá. Toma mais um desse aí pra gente fechar o expediente. Você tinha uma coisa marcada aí pra nós, não tinha? Vai lá. Você tem, mas talvez eu marquei aquele. Pega o Calhas, pega o galho. Tá, tudo bem.
Tudo bem. Então, já que sonetos apolíticos, faz um para um político, já que... como é que eu posso dizer? Já que tem a ver com o título, são apolíticos. Mas riqueza fácil, poder e fama, metas que a política fornece, miragem que sempre engana, nos loucos desejos que tece. Sem princípios, ideia insana, passado que o futuro esquece, pó que o descartável inflama, rapidez que o tempo aquece. O nível da evolução humana que a borda do caos fenece, sob o arbítrio forro que clama, karma que o destino oferece, ao sábio em vã alegria ufana, ao louco na ilusão que cresce. É isso. Lindo! Você vai cantar Momentico ou vai ficar pra... Momentico! Aí volta aqui para ele fazer os dois últimos... Os dois últimos terceiros. Os terceiros, tá bom? Vamos lá, então. Momentico. Nazaré, deixa de tomar o café e vem ouvir o Momentico. Aí depois a gente vai só para você terminar, tá? Tudo bem. Deixa eu exercitar a perna agora. Então vamos lá. Rapaz, que responsa isso. Já lhe dei meu corpo, minha alegria. Já estanquei meu sangue quando fervia. Olha a voz que me resta, olha a veia que salta, olha a gota que falta pro desfecho da festa, por favor. Deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Deixe em paz meu coração. Ele é um pote até aqui de mágoa, e qualquer desatenção, faça não. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Pode ser a gota d'água. Eu vou, ô Narculano, olha aí. Todos são poetas na praça. E daqui que eu vou no Dalmi, ajeitei que eu vou no Dalmi, tá? Aí no Dalmi, que ele vai pegar, deixa eu ver. Vai lá. Que eu vou no Dalmi. Deixa eu ver. Epa, lá, vai lá no Dalmi. Aí depois... Agora, opa. Dalmi, termina esse perfeito. Não vai o poema inteiro de novo. Vai de novo. Vai de novo todinho. Você já esqueceu ele todo, vai lá. Eu já esqueci ele todo, pronto. Vai lá. Mas, deixa eu completar aqui. Essa estantezinha daqui, ela é muito, como é que chama? É muito querida. Ela tem inclusive um dicionário de rimas. As pessoas aí as pessoas dizem mesmo assim, o que é uma rima pobre, o que é uma rima rica, tal. Aí você às vezes não sabe. E tem uma coisa, tem muitas coisas que é fundamental a gente se aprofundar, porque senão a gente acha que é apenas a poesia é apenas brincadeira com letra, essa coisa toda, ou com rimas, ou com a poesia é uma coisa de uma profundidade terrivelmente. Para vocês terem uma ideia, recente a morte da Cleonice Berardinelli, era uma professora, eu tive uma professora daquele calibre. E é muito interessante, porque ela diz mesmo assim, que nós pensamos com o nosso vocabulário. Se você tem um vocabulário pequeno, como um surfista ou um jogador de futebol. Falar em jogador de futebol, até me lembro de uma piada que o entrevistador chegou e disse: o microfone é todo seu. Eu disse: muito obrigado. Eu tinha recebido muitos prêmios, mas jamais
Ou seja, enfim, a questão a posse de um vocabulário rico, ele permite viagens imensas. Só que tem um pequeno probleminha. Nem sempre você consegue trazer, para vocalizar, para falar aquilo tudo que você, por exemplo, o Jorge Tufi, ele morreu, está com pouco tempo, deve estar com uns 3 anos mais ou menos, e putz, eu nunca vi um sujeito para consumir o uísque daquele calibre. Não conseguia acompanhá-lo nem com a... E tem uma coisa, ele nunca fraquejava na oratória e na própria expressão. Ele disse: Dalmir, você conhece os inéditos de Alcobaça? Aí eu digo: Dom Diniz. Ele disse, por exemplo, aí disse, eu digo, Tufi, por favor, recita algo de Dom Diniz. Aí ele disse, ele recitou um engraçado, mas extremamente bem vintage, bem daquela época. Senhora Dona Briolanja, eu vos rogo permitais que eu meto por onde mijo, não por onde vós mijais. Uma coisa assim. Como é que pode? Acho que era o uísque, né? Era o uísque, era o uísque que ele bebia, que fazia... Uma memória, grande figura. Enfim, sei lá. Eu vou me utilizar da zona para dizer para vocês, de todo o coração, leiam poesia e gostem de poesia, vale a pena. É uma coisa muito louca, é uma coisa muito boa, faz bem, faz você crescer. E, enfim, é isso. Então termina com as duas... os dois... Valeu! Todo mundo chora. Adeus, meu povo, que eu já vou embora. Meu povo, que eu já vou embora.